Então, eu já pensei bastante sobre isso, inclusive já comentei sobre isso com o Marcos, né? Plano de carreira, tentar fazer o funcionário mirar novos horizontes e tentar crescer dentro da empresa, né? Mas eu vou ser sincero para vocês, essas coisas ainda me parecem muito longe da nossa realidade. Eu e o Marcos, muitas vezes na volta do dia eu me pego pensando ainda vender, faturar, fechar o mês, reinvestir Operacional, você não está com isso. pensamento operacional, nem tático, nem estratégico. E outra coisa, essa questão assim, de cultura de empresa, eu já vi muito podcast sobre isso. Eu me vejo muito longe disso. Não tô falando que não é importante, não tô falando que não precisa. Tô falando assim, cara, eu tenho tantas preocupações antes de chegar nesse estágio de cultura, de plano de carreira, que até chegar nesse estágio, eu acho que ainda vai levar um tempo. Na verdade, Richard, você já está no estágio. Porque É. a cultura é o comportamento que acontece dentro da empresa. E daí a Ingrid falou aqui uma coisa que lá no Mato Grosso, a gente não tinha mão de obra qualificada. Então ela foi buscando essa qualificação para conseguir atender. Mas o que acontece? Ela não tinha tempo para fazer a gestão. E daí ficava sempre dentro de sala de aula, apagando um fogo ali, outro ali. E hoje talvez é o que você faz. Mas aí vem a pergunta. Se dá alguma zebra, se você tiver que parar no meio do caminho, você vai ter alguém tão qualificado quanto você para sustentar essa barra? Tem o gordinho. É só. E se der E uma aí? zebra aqui. E ele dá conta hoje, no ritmo que vocês estão, de cuidar lá de Uberlândia, de Araguari e fazer ainda os infoprodutos? No ritmo que. Não, aí Não, também não. sim. Mas é aí que entra o ponto. Você precisa sair do operacional, você tem que se preparar e treinar a sua equipe. A Maísa traz isso porque meu marido veio transferindo porque eu falei para ele, a equipe está pronta. Pode aceitar a transferência. E a equipe ficou sozinha até o ano passado. Ano passado eu vendi a empresa. Ok? Vendi, aproveitei a alta, falei, agora é hora de vender. Mas a equipe estava pronta, eu tocando à distância. Algo que eu comecei como você. Então, você está no processo e só que você precisa entender que você não tem que esperar crescer para implantar cultura, para se preparar, para treinar a equipe, que é pequena, porque depois que está grande é o caos. E é pior. E começa pequeno. Eu e a Ingrid agora com o empreendimento na cidade, que a gente abriu esse ano o espaço físico, mas nós já estamos estruturando, já temos, na verdade, plano de carreira, a cultura, já estamos aplicando treinamentos, mesmo com a equipe pequena, que hoje o nosso quadro de funcionários está em 3 e mais nós 2. Mas a gente vê que é importante, depois da experiência que a gente teve lá no Mato Grosso, que uma equipe treinada é uma equipe que entrega resultado, que tem satisfação no que faz porque se sente apoiada. Mas como que vocês aplicam esse treinamento na prática? Porque na loja acontece o seguinte, inclusive um cara me ligou hoje cedo, né? Falou assim, cara, você já teve que mandar funcionário embora, né? Como que você faz? Porque talvez eu vou ter que mandar meu colaborador embora. Eu falei, normalmente eu faço assim, assim, assado. Aí eu dei um exemplo pra ele que é o seguinte. No começo, eu e o Marcos, nós nunca tinha. O Marcos até tinha empreendido um pouco, eu meio que tentado, arriscado e tal, mas a gente não tinha experiência em liderar. Fazer é fácil, né? Agora, você ensinar outras pessoas a fazer, esse é o difícil da questão. É o desafio. Aí, tem certas coisas que eu sabia, que eu nem sabia que eu sabia. Eu só fui saber disso que eu confuso a frase, né? Intuitivamente. Isso. Não, mas eu descobri que eu sabia quando eu tinha que treinar alguém. Por exemplo, o funcionário me perguntava, como que você calcula por quanto você vai pegar um celular desse com parte de pagamento? Eu falei, isso é óbvio. Porque na minha cabeça era muito óbvio. Não, mas não é. Aí você tem que treinar. Então, a gente sempre colheu o feedback dos funcionários, né? Você tem alguma coisa pra falar? Você tem alguma sugestão pra dar? O que você acha que a gente pode melhorar? A gente vai perguntar isso pro funcionário, então uma vez ele deu o seguinte feedback, cara, eu preciso saber tudo que tem a pronta entrega na loja, porque senão vocês vendem um celular e eu vender aqui também, vendemos o mesmo celular que era uma peça única na loja, perdemos uma venda, perdemos um cliente. Ou então, você tem que criar uma tabela de preços de por quanto que a gente pode pegar cada celular. Você tem que criar uma tabela de texto, uma tabela de preço com taxas de maquininha também. Falei, tá. Então, esses treinamentos, essas implementações, a gente faz. Agora, implementações do tipo que vocês estão falando, porque pelo que vocês me falam, eu imagino que, sei lá, uma vez a cada 15 dias, um mês ou por semana, vocês vão lá e passam algum treinamento específico para os funcionários. Como que funciona mais ou menos esse? É tipo, da onde vem esse... Primeiro, agora que né, preciso. a gente contratou 2 novas comerciais, né, para a equipe comercial. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, eu tenho procedimento operacional. Eu tenho, a gente, né, tem bem estabelecido o que é a cultura, quais são as regras, o que pode, o que não pode, quais são os valores, uniforme. Então, a gente determina tudo o que acontece na empresa. O primeiro treinamento é esse, é a pessoa entender, estar integrada à empresa. Se isso não acontece,
É culpa do líder depois, se o colaborador falar, mas eu não sabia. Daí começa a ter comportamentos errados, porque você não fez alinhamento no primeiro dia. E é daí que entra a parte mais difícil. Quando não acontece esse tipo de alinhamento, quando você não passa um descritivo, um passo a passo, quando acontece um tipo de comportamento inadequado, a gente tem que arcar com as consequências. Mas pegar isso de aprendizado e fazer com o próximo, certo? Agora, né? Aprendemos do primeiro erro. O que vem? Vamos criar um procedimento operacional, os POPs. Né? Qual é o procedimento operacional inteiro? Descrevemos tudo da área comercial antes de contratar. Então, vamos lá fazer? Então, já sabe todo o passo a passo do que tem que fazer. Qual é o terceiro passo? Agora, vamos treinar o técnico desse comercial. Se a gente não faz isso, vamos desenvolver o técnico e semanalmente vamos desenvolver o comportamento, a mentalidade, a prosperidade. Como que eu me comunico melhor comigo para depois me comunicar melhor com o outro. Se eu tenho medo de vender um iPhone Quanto que tá um iPhone 16 hoje? 10 mil. 10 mil. O Marcos Paulo falou até baixo, 10 mil. 10 mil. Porque tá barato Tá demais, né? quanto? Não pode Tá nem quanto, gritar. Marcos Paulo? Tá quanto? 10 mil, não pode gritar, não, senão não dá conta de atender. Então, mas que tipo de crença a pessoa que vai vender um curso de 14 mil reais, que vai ter transformação, ela tá pronta para isso? Para vender um curso que é 12 de 1.200? Se ela não está, ela não vai vender. Então, eu preciso treinar mentalidade, eu preciso treinar técnica, eu preciso ensinar neuropersuasão, neurovendas, eu preciso fazer com que ela tenha disciplina num processo comercial e que eu não dominava um processo comercial. Eu também fui estudar. Até brinquei, né? Eu falei, vou abrir um podcast ou um YouTube, 365 dias de uma aprendiz de comercial. Porque eu dominava a comunicação, mas não a área comercial. Sim. E como líder comercial, eu tenho que me virar nos 30 para eu conhecer, dominar e ensinar. Não a parte comportamental, mas técnica de vendas. E conseguir repassar isso. E conseguir repassar. E é aí que está, né? Como o Richard falou, é como se você tivesse um instalar de dedo na sua mente, porque eu sei fazer todos os processos da loja. Agora, de que forma que eu vou dar um ponto de partida para ela começar a fazer, não só para ela, né, para todos os funcionários que a gente teve esse problema. Eu comentei com a Maísa essa semana que eu estava trabalhando no home office, né? E através do home office eu consigo identificar onde eu não estou treinando. Através do home office, quando eu me ausento. Mas quando eu estou lá, eu soluciono. Então parece que tá tudo andando. Então, daí, quando você está lá, você é o operacional. Você não é o tático nem o estratégico. Então, significa que você não está ensinando sua equipe. E nem progredindo. Porque se sua equipe não estiver pronta, você não vai conseguir ficar só no home office. Sim, vai cair faturamento. Sim, e deu um prejuízo pra gente, né? Eu ficar 2 dias no home office, 5 dias. 5 dias a gente ficou no home office. E o Richard me ligou, falou, esse trem de você ficar em casa e tal. Eu falei, Richard, não é o ideal eu voltar, porque se eu voltar porque a gente tá tomando prejuízo agora, a gente tá preso aí. Se a gente tá tomando prejuízo agora, a gente tá vendo onde tá o erro e é só melhorar isso aí. Mas de qualquer forma eu tive que voltar, não pelo fato de não querer tomar prejuízo, mas pelo fato de não ter uma equipe que suporta o que a gente tem neste momento. Não só porque a Gabriela não está preparada. A Gabriela é uma boa colaboradora, muito disposta a fazer o que você quer, o que você propõe ela fazer, mas a questão não é só que ela é uma ruim colaboradora ou uma boa colaboradora, a questão é que só ela não aguenta a demanda que a gente tem. Mas eu acredito que Maísa concorda comigo que vocês, né, precisam entender que eu preciso da comunicação para ensinar. Eu preciso comunicar em atos, comportamentos, fala, escrita. Então, a oratória como um todo, em todas as habilidades, em todos os tipos de comunicação, você precisa estar preparando sua equipe. E tenho certeza que ela ainda vai concordar. Que, com certeza vocês pensam, nossa, mas eu vou parar de vender, eu vou parar de fazer o podcast para ensinar? Sim, é dar um passo para trás para dar 15 para frente. Enquanto eu não fizer isso, a empresa não prospera. Porque ou eu treino a minha equipe, ou eu fico estagnado onde eu estou. Ou eu tiro esse tempo curto para treinar, ou eu passo muito tempo reparando o dano. Reparando o dano sozinho. Apagando E contratando fogo, né? outro, e vai ter que em algum momento treinar aquele outro. Em algum momento vai ter que fazer essa pausa. Então, é melhor que faça antes. Eu gosto muito daquela frase que a gente escutou do rapaz que está agenciando o nosso marketing. É melhor a gente errar tudo que tem que errar agora para acertar mais depois. Nossa,